Fala, galera, mais um episódio do Pode Já no ar. Tô aqui com meu amigo Raoni, mais um episódio. O episódio de hoje, inclusive, tá bem interessante, tá? Uma pauta que eu adoro, que é sobre mulher empoderada, gosto muito. Maternidade. Maternidade, não é um assunto que eu gosto muito, né? Mas, enfim, sobre empoderamento feminino, eu gosto muito de falar sobre isso. Mas antes de falar da nossa convidada, muito especial, queria agradecer as marcas que estão apoiando o Pode Já, que é a loja Fulana, que inclusive me veste, com esse vestido maravilhoso aqui da Farm. Lá você encontra as melhores marcas, os melhores looks. Então, se você quiser dar um presente para sua amada, para sua amiga, para sua mãe, dar um presente para si mesma também. A Fulana tem loja em Itaipuaçu e no centro de Maricá. E em Friburgo também. E também agradecer ao Chopp BR Espraiado, que está com a gente nesse episódio. Começou aí uma parceria com o BR, um chopp maravilhoso, inclusive. Isso aí. E quem quiser me vestir também, porque por enquanto eu tô usando roupa da Feira de Alcântara. Parcerias. Né? Parcerias. Roupa da Feira de Alcântara, São Gonçalo, então tá difícil. Lojas masculinas. Procurem a Raoni, ele tá com uma invejinha de mim há muito tempo, inclusive. Mas esse jogo vai virar. Procurem a gente. E agora, né, sem mais delongas, apresentar a nossa convidada de hoje, que é publicitária, jornalista, especializada em comunicação 360, mulher, mãe, empoderada, linda, inteligente. Amanda Pereira, seja bem-vinda. Obrigada, que apresentação linda. Eu já gostei, porque tem chopp aqui. Né? Então, um brinde. brinde. Já começamos bem o papo. É bom, né? É bom. Geladinho. Obrigada por participar do episódio, Obrigada tá, vocês pelo Amanda? convite. Vai ser uma conversa bem legal, né, Rony? Vai, já tô ansioso. Vamos começar te perguntando sobre a área da comunicação, né? Como que você começou, como que você falou assim, eu quero ser publicitária, eu quero ir para a área da comunicação. Como que você... Eu tenho uma trajetória bem interessante, assim, né? Porque as coisas foram acontecendo, foi meio intuitivo. Eu não tive esse momento, eu sonho em ser, né? Eu venho de uma família muito, muito simples, do interior de Goiás. Eu cresci na última cidade de Goiás, antes de chegar no Tocantins, no norte do estado. Na época ainda era só Goiás, né? Depois dividiu o estado. Então, era uma região muito carente, muito abandonada assim, pelo poder público. Eu cresci com a minha avó, que era uma senhora sertaneja, analfabeta, que teve 12 filhos, que cuidou de outros tantos, que chegou em Goiás de carro de boi com esses filhos, com carne na lata, sabe essas coisas assim, histórias que parecem um filme. Então, foi uma infância muito singela, muito simples. Eu andava 6 quilômetros para chegar na escola e voltava, né? Era uma menina magricela naquele clima árido, cascalho, sol, e eu sonhava muito com a independência, assim, e eu sabia que era estudando que eu ia conseguir alguma oportunidade, porque eu via toda a minha família, minhas primas, minhas tias, as pessoas da igreja, e eu via aquelas senhoras, né, de 30 anos, com vários filhos, no tanque, no fogão, assim, eu presas naquela realidade, né? Não desmerecendo a maternidade ou o trabalho do lar, ao contrário, porque é um trabalho muito nobre e árduo, só que ele não é reconhecido, né? O trabalho de cuidar, a gente vem falando disso, né? Foi tema aí do último Enem, um trabalho invisibilizado, e eu falava, eu quero uma realidade diferente, tinha curiosidade para conhecer o mundo e tudo, então eu vou para a capital morar com a minha mãe aos 13 anos, e aí estudando muito, eu sempre era aquela que queria tirar a melhor nota, sabe? Eu me dedicava muito, porque aquela era a minha tábua de salvação, eu via ali o meu futuro. E aí, o meu primeiro curso, minha primeira faculdade foi administração. Porque eu pensava assim, qual é o curso que eu posso fazer à noite, trabalhar o dia todo e ajudar a pagar o aluguel? Era esse que eu podia fazer, então era esse que eu fui fazer. E aí já emendei um outro, eu tinha muita pressa, muita pressa. Então, com 25, 26 anos, eu já tinha feito 3 faculdades, já estava indo morar em São Paulo para estudar artes cênicas e para trabalhar com comunicação, né? Então, a gente está falando de algo de 20, 25 anos atrás. E foi esse caminho que eu fui
transitando, porque eu sempre gostei de contar histórias, né? Eu gosto de pessoas, eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de aprender com as outras experiências. E aí morei em São Paulo quase 20 anos trabalhando com comunicação, e aí a comunicação 360, porque eu trabalho, eu passo por veículos, passei por TV, trabalhei em agências, fui sócia de agência, produtora de evento, agência de publicidade, então eu fui passando por vários caminhos, né? Depois me especializei em digital, fiquei alguns anos dirigindo uma agência que era especializada em digital, quando estava a efervescência, ali o começo, né? E isso faz um cross muito legal, né? Como eu posso usar uma palavra mais acessível? Uma composição e complementa muito com o que acontece no off, porque o digital não acontece sozinho, né? Ele conta histórias que estão acontecendo no off. Então, aí vem a PR, né? Relações públicas, ações com influenciadores, eventos, e aí tudo se converge e acontece junto nessa comunicação 360. Você, com 25 anos, você tinha feito 3 faculdades? A primeira faculdade eu me formei aos 19 anos, porque quando eu vou morar em Porangatu, nessa cidade bem pequena, eu tinha 2 anos e meio, 3 anos, e as minhas irmãs já eram um pouco mais velhas, e eu já escrevia, porque eu aprendi com elas, e eu sempre muito curiosa. O meu filho é assim também, né, Jorge? Ele escreveu com 2, escreve já várias palavras e reconhece tudo com 2, 3 anos. E aí, chegando lá, não existia maternal, creche, jardim, então tinha a escolinha, que era mista, uma parte pública, uma parte ali, iniciativa da igreja, e as minhas irmãs estudam, e a diretora me aceita no prézinho, porque eu já reconhecia as letras, já estava semi-alfabetizada. Então, eu muito mais nova que as outras crianças. Eu entrei na faculdade, acho que talvez 1 ano, 2 anos mais cedo do que a média. Com 15 anos, eu já estava fazendo o curso. Peguei a última turma de 4 anos, né? E aí fui emendando um curso no outro e fazendo até meio encavaladinho ali. Meu Deus, que disposição. Pressa, eu tinha não muita terminei nem pressa. Mas isso é muito legal de falar, Rony, porque eu acho que, se falar assim, Amanda, o que você mais aprendeu assim, com a maturidade, né? A ter menos pressa, porque hoje me interessa muito mais as pessoas e os processos do que a entrega. É muito mais importante cuidar das pessoas, né? Eu fui indo muito mais para um caminho de gestão, até pelas minhas habilidades naturais, né? Liderança, a forma de me comunicar. Então, isso é muito natural para mim, né? Fui empreendedora, já fui sócia de agência. Então, sempre estive à frente de times. E aí eu fui entendendo que essas pessoas, elas são mais importantes do que a entrega final, sabe? O resultado. Então, muito mais importante do que terminar a faculdade, e é importante, né? Em algum momento isso vai pesar ali no seu currículo, mas a convivência, quem eu trouxe desse também, processo, né? sabe? Os vínculos verdadeiros, as relações, as trocas, porque a gente aprende muito na experiência também. Eu acredito que eu aprendi muito mais de uma forma empírica, vivendo, observando, convivendo com pessoas incríveis, do que só lendo, estudando, escrevendo. Então, essas pessoas, que a teoria, né? Eu acredito que seja um legado e uma riqueza muito maior do que qualquer título, do que qualquer outra conquista. E essa parte da teoria, por exemplo, para quem já trabalha na área, acaba, às vezes, enchendo o saco. Tem gente que não conclui, né, a faculdade por conta disso. Porque a comunicação é uma área muito versátil. Você pode trabalhar com rede social, você pode trabalhar em jornal, você pode trabalhar em vários... Impresso, com TV. Muita coisa. Assessoria de imprensa, muita coisa. É um leque de oportunidades. E aí, quando você já trabalha na área, em alguma dessas áreas, e aí você vai estudar, e fica aquela teoria, e é chata, tem gente que fala assim, eu já trabalho na área e tal. Você tem essa pilha, né? O jovem tem muito isso. Eu estou aprendendo mais no trabalho do que sentado. Mas estudar, principalmente história, né? E os processos, de onde veio. Porque a gente vive uma revolução, né? Com certeza, daqui a um século, a gente vai estudar essa era, essa época, sim, como a era da comunicação. Se a gente imaginar que nos últimos 5 anos a disruptura de troca de dados e de informações, ela supera toda a troca de dados ao longo da história inteira anterior a isso, é
um absurdo, né? A gente tem hoje acessível no nosso celular muito mais informação do que tinha o presidente americano quando ele definiu a Guerra do Golfo com toda a inteligência americana a serviço dele. Então, é muito poderoso, né? A gente está entrando aí na era da inteligência artificial, o digital, nós estamos cruzando eras mais rápido, né? Muito, é uma disputa absurda. Se você vê as mudanças... a distância que tem, por exemplo, do rádio para a televisão, demorou décadas. Aí você vai ver a mudança da era da informação para a inteligência artificial, o período já é muito menor. Então, a gente está vivendo algumas transições. Eu já passei por... Essa já é a terceira transição, né? Porque, eu sou da década de 80. A gente nasceu analógico. Tem uma turminha que já nasceu digital. Então, assim, a primeira rede de sociabilidade, assim, que você vai ter na internet, que é Mirk, MSN... Sala de bate-papo da UOL, ICQ. Eu não sei o que você está falando, não. Cara, ICQ vem antes de MSN. Aí depois vem Orkut, aí vem os blogs. Orkut eu peguei. Aí, quando entrou o Facebook, eu já estranhei. Não vou usar Facebook, não. Tive resistência. Inevitável. Nossa, eu criei assim, ouvi falar do Facebook, o que é? Eu já entrava e já queria criar o perfil. Eu já sou mais conservador um pouquinho. Eu vou devagar. Mas, enfim. Eu me apaixonei pelo Instagram. Quando lançou o Instagram, que era só de foto. Eu amava aquilo. Eu ficava, nossa, filtros, tudo. Não, e você só postava foto, não tinha... E curtia, né? Era bem poético, tinha comentário, não tinha nada. Era só foto e tal. Eu achava o máximo. E eu baixei, na época, eu usava muito Instagram. Mais o Instagram do que o Facebook, inclusive. Eu entendo a importância do Instagram. Mas eu não hoje é muita coisa, né? Ficar publicando a minha vida, o meu dia a dia, o que eu como, não faz parte assim dos meus hábitos, né? E eu fico vendo que é um impacto geracional também, né? Se assim, a geração tem resistência às novidades, né? Algumas novidades. Que isso, cara, você tá revelando idade. Eu tenho quase 40, né? 38. Novinho ainda. Faço 39, cara. Eu vou fazer 39. Vamos mudar de assunto? Abafa. Mas sabe o que acontece? Você falou uma coisa super interessante aí. Essa coisa das postagens, né? Já existe hoje um movimento bem vanguardista e muito, muito jovem de resistência a essa superexposição que a gente viveu. Muita exposição, né? Mesmo. Então, e inclusive algumas marcas, olha que interessante, acho que a Balenciaga já está fazendo isso, marcas de luxo, né? Já estão falando de quiet luxury, e esse quiet, esse comportamento assim mais minimalista, ele está chegando em outros segmentos, inclusive na comunicação e no digital muito, porque a gente produz muito lixo virtual, né? A gente é impactado por pelo menos 5.000 conteúdos ao longo de um dia. É muita coisa. Então, é muito ruído. Para a gente encontrar ali chamar a atenção da audiência, conseguir prender a atenção dela com algum conteúdo, a gente tem que, né? Quem está aí na frente sabe como funciona o Paranauê. Para você chamar a atenção e falar, assista aqui meu conteúdo, escuta o que eu estou dizendo, leia a minha legenda. Aí eu estou querendo demais. Leia a legenda. Então, já tem um movimento inverso. A Balenciaga hoje ela posta a coleção e ela exclui depois esse conteúdo. Porque onde é que está sendo armazenado tudo isso? Porque é panfleto virtual. Tem um lixo também. Isso fica em consumo de energia. Em super máquinas, em mainframes, em nuvens, em não sei o que. Isso consome energia, isso consome água, isso consome recursos. Então, já existe uma discussão nesse sentido, porque a gente produz muita informação, muito dado também digital. E aí, o movimento da superexposição, até mesmo... eu trabalhei muito com PR, né, relações públicas, e você tem influenciador de qualquer segmento. Isso é muito interessante, né? O que é um influenciador? É aquele que é uma autoridade numa determinada pauta. Essa pauta pode ser o look do dia, pode ser a maternidade, uma pauta que eu falo muito, pode ser gastronomia, feminino, pode ser gastronomia, pode ser literatura. Eu vejo muito de gastronomia, turismo, né? Eu amo. Só fala de filme, outro fala de lifestyle, outro fala de comportamento. Então, poesia, você tem segmentos de tudo. E tem alguns mais genéricos, mais completos. E tem aqueles que postam várias vezes ao dia. A gente estava falando disso antes, né? É uma super estratégia de crescimento de rede. É consistência, volume.
Eu acredito claramente que esse dado, ele tem um peso maior na equação do algoritmo do que a qualidade. Sim. Infelizmente, mas tem. É uma super estratégia de crescimento mesmo de números. E tem aquele que escolhe o contrário. Eu vou falar muito pouco e quando eu falar, vou falar algo muito relevante. Por isso que aí vem o surgimento do Stories. Stories você posta sem pensar muito. Banalidade. Aí começa a ficar um pouco mais seletivo o feed, porque antes a gente tinha um pouco a obrigação de ter que postar sempre. Hoje isso já é questionável, né? Sim. E você também é influenciadora. E como que você começou nessa, assim, no Instagram, começou a postar sobre a sua vida? Você começou depois de se tornar mãe ou antes já usava o Instagram? Antes, como eu estava falando aqui com o Raoni, eu sou muito curiosa. Então, quando eu sei que está surgindo uma rede nova, eu até já crio o perfil, depois eu até decido se eu vou usar, porque não dá para alimentar todas, né? E o Instagram foi isso, foi logo que surgiu, tanto que meu nome é bem comum, né? Amanda Pereira, né? E eu tenho o domínio do meu nome exatamente porque eu criei muito rápido. E já comecei a postar. Na época, eu trabalhava muito com teatro, né, em paralelo. Trabalhava em agência o dia todo, estudava teatro, estava em cartaz fim de semana. Teve uma época que eu fiquei 4 anos sem nenhum fim de semana, porque você vendei uma também? Peça. Eu fiz arte cênica. Mas você escondeu isso aqui. Eu falei, vamos para São Paulo estudar arte cênica. Fiz isso muito tempo, assim, me formei lá, trabalhei com grandes diretores, é uma paixão. Talvez seja a coisa que... Vou ser bem pretensiosa agora. Vou fazer o meu merchan. Talvez seja a coisa que eu faço melhor na vida. É mesmo? Porque eu amo contar histórias, né? Então, interpretar e viver a história e ter a possibilidade de ser várias pessoas na mesma vida é muito incrível, né? E a história da arte, ela se confunde com a história da humanidade, né? A gente não tem como estudar arte sem entender o movimento social daquela época, a política, a economia, como vivia aquela comunidade, né? Você não tem como contar a história de uma pessoa se você não souber que contexto ela está inserida, né? Então, é apaixonante, é muito incrível mesmo. Foi, acho que uma super experiência e muito terapêutico, porque você acaba prestando mais atenção nas pessoas, né? Nos sentimentos, nas emoções, quando você está compondo o personagem. Me perdi. O que a gente estava falando? De como você começou a... Bebe mais. Como você começou você falou que baixou... Assim que surgiu o Instagram, você baixou o Instagram. Eu estava no teatro, aí comecei a postar algumas coisas, até umas fotos mais poéticas que você falou. Né? Você sabe qual foi a primeira foto postada no Instagram? Na história. Do Instagram? Do criador, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, né? Sim. Foi a foto de um cachorrinho. O Instagram, ele já sabia que bichinho engajava. Você posta bichinho, não engaja? Engaja muito. Engaja muito. A primeira foto postada foi isso. E a minha foi tipo um mar, uma praia, mas com um filtro bem poético. Assim, eu guardo isso até hoje, porque tem um carinho, uma nostalgia por essa época. E aí eu vou postando uma coisa mais orgânica. Nessa época eu trabalhava em TV. E esse movimento de entrevistar e de conversar com muitas pessoas é um cross natural, porque o seguidor daquela pessoa vai te conhecer. Então, comecei a angariar seguidores naturalmente por falar com muitas pessoas, estar no teatro, estar na TV, pessoas relevantes, pessoas famosas. E aí, os seguidores foram chegando. E eu fui usando aquilo para falar um pouco do momento que eu vivia profissional e dessa pauta feminina, né? Aí criei um blog, me empolguei, que era o Atual Idade, que falava exatamente sobre as questões femininas naquela fase da vida. Então, tinha mulheres muito inspiradoras que eu gostava de ouvir e aí eu compartilhava com a audiência. Surgiu assim, bem espontâneo, sem grandes pretensões, algo paralelo que foi acontecendo. E quando eu fui para... eu chego nesse universo da maternidade, Nath, antes de ser mãe. Eu trabalhava com algumas marcas, universo, né? Aquelas sincronicidades que acontecem. Eu atendia, através da agência, algumas marcas que eram muito do universo de maternidade. Marcas que tinham produtos orgânicos, marcas multinacionais de homeopatia, por exemplo, que é um público muito de infantil, né, de parentalidade. E aí eu fui para um evento representando, acompanhando uma marca e lá no evento, ouvindo, consumindo conteúdo de maternidade, eu comecei a prestar atenção em mim, porque eu falei, eu tô com esses sintomas. Mas deve ser TPM. Aí, não, mas TPM, 3 semanas?
Aí saí de lá para fazer o teste e tava grávida. Meu e aí eu me Deus. aproximei mais do universo, obviamente, porque não foi planejado, né? Eu estava prestes a fazer 40 anos. Eu fiz 40 anos uma semana, meu filho nasceu na semana seguinte. E você já estava bem resolvido em questão de ser mãe ou não, né? Só não planejava. Tinha, exato. Não, eu achava de verdade que eu não teria. Eu falava, talvez um dia eu adote. Eu achava que não cabia naquela rotina. Eu estava falando com você nessa essa palavra, assim, muito da minha geração, né? Workaholic, porque era muito legal ser muito ocupado, ser muito importante, não ter tempo para as coisas, né? Então, ficar até mais tarde, isso demonstrava que você era Caxias ali, né? Você era dedicado. Hoje talvez seja até mal visto. E não administrou o tempo bem, não se planejou. Chata. Tipo eu que cheguei atrasado hoje. Teve que ficar até mais tarde porque não deu conta do bafão. Não é organizado. Né? E as pautas vão mudando, né? Isso é muito bacana. E eu acho que talvez isso seja o mais legal de trabalhar com comunicação, porque a gente oscila entre vários mundos, né? A gente trabalha com muitas pessoas jovens, com marcas e gestões já bem consolidadas. Então, transitar nesse universo é bem interessante. Aí veio a maternidade e eu começo a contar, dividir mais a minha experiência e acaba também chegando mais esse público. Então, da mesma forma que a minha vida foi transitando, o meu conteúdo, né, o que também foi mudando. Isso é bom porque você vai crescendo junto com o seu público, você vai afunilando também com quem você está falando, entendendo com quem você está falando. Mas isso não pode aprisionar, sabe? Acho que principalmente a gente, assim, mulher, a gente realmente muda, tem fases, né, muito definidas, mas isso não pode aprisionar. Teve um post que eu fiz, acho que ano passado, talvez, abrindo uma janela, contando uma história ali, fazendo um paralelo, assim, como a vida vai mudando e, de repente, o puerpério é uma época bem nublada, né, na vida da mulher. E aí, aquela coisa quase poética de que o sol está voltando ali, né, você está se olhando de novo e tal. E aí, no texto, fala alguma coisa, assim, de... sei lá, saudade de mim, saudade de maratonar séries, maratonar sexo e etc, etc. E eu recebi uma chuva de comentários, assim, nossa, achei tão estranho você falando de sexo, porque seu conteúdo, seu branding é tão sobre maternidade. Mas isso foi de seguidores? Seguidores, Tipo, estranhando... talvez uma fala super natural, né? De uma mulher, assim, depois de um período de puerpério. Você se torna mãe, só não pode falar de sexo. Então, assim, aí a minha colocação é exatamente essa. Não pode ser aprisionador, né? Então, falar de maternidade, falar da sua vida afetiva, até onde você se sente confortável de dizer, do seu trabalho, dividir suas questões, tem que ser muito natural, né? E é uma troca também. Sim. E no final, achei interessante, assim, porque foi provocativo, e teve uma devolutiva, assim, por quê? Porque a mulher não pode falar? Porque é uma mulher que tem uma imagem muito séria, muito reservada, muito discreta. Tudo bem, as mulheres passam por essas questões todas, né? Principalmente esse período do puerpério, acho que é um período muito... A gente fala pouco disso, sabe, Nádia? A gente fala pouco sobre... o trabalho invisibilizado todo da maternidade, como é uma fase conflituosa para a mulher, porque você tem que ser uma supermãe, você tem que estar presente, você tem que ter o parto natural, você tem que amamentar exclusivamente, você também tem que ser uma super profissional e tem o corpo que voltar para o lugar, entendeu? Você tem que estar bem disposta e você tem que manter o casamento feliz. Como que é isso, né? Então, colocar todas essas pautas na mesa e entender o tamanho da sobrecarga feminina, quando a gente fala, né, 2024, a gente já se sente tão livre, né, que a gente pode transitar, a gente já... Você abriu aqui o podcast falando disso, né, do empoderamento feminino, a gente já está em vários espaços, né? Obviamente que a gente ainda não está em pé de igualdade, a gente ainda não tem a mesma voz, a gente ainda não tem o mesmo espaço, a mesma credibilidade. Então, é importante falar dessas questões, porque elas vão gerando uma discussão, vai amadurecendo, né? Você é uma mulher muito jovem, por exemplo, e que tem uma representatividade muito grande. Então, trazer isso para a discussão é sempre muito importante, né? Quanto mais a gente fala, mais a gente gera espaço e a gente gera reflexões também sobre isso, né?
E os homens também participarem dessa discussão, acho bem interessante. Tem que participar. Não, é bem importante. Eu, principalmente, eu gosto muito desse debate, porque eu tive experiência, né, recente, tenho uma filha de 5 anos. Que legal. Né? E lá em casa sempre foi tudo meio a meio. Né? Natália sabe, não deixa mentir. Renatinha. Se a minha esposa trocava uma fralda, eu trocava outra. Se ela desse um banho, eu dava o outro. Se ela fazia o almoço, eu fazia a janta. E sempre foi tudo meio a meio. Então, até hoje, por exemplo, de ir levar para a creche, eu levo terça, quarta e quinta, ela leva segunda e sexta. Então, assim, a gente sempre dividiu muito isso. Até porque eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, eu queria ser pai, né? E eu sou muito mais velho, ela é mais nova, né? Temos 12 anos de diferença. Quando ela engravidou, estava na faculdade ainda, ela. Primeira reação dela, meu Deus, acabou minha vida. Aí eu, susto. É um susto. Eu falei, não, calma, que não acabou. Porque muda muito, né? Muda Realmente, muito. o impacto é muito grande. Muda muito, dá mais sono, dá mais cansado. Só que ela tem uma personalidade um pouco parecida com você, que ela sempre teve muita pressa, porque ela sempre foi muito pobre. Muita vontade, né? Muito simples. Gana, então, né? Então Muita ela gana. sempre teve muita gana de fazer as coisas. Então, assim, hoje ela tem 27, é pós-graduada em contratos de licitações, advogada, tá, trabalha na Secretaria no Rio. Então, assim, ela também teve esse período, só que, assim, eu vejo muitas amigas que não tiveram O mesmo suporte. o mesmo suporte. Então, a gente vê a diferença, qual o nível da dificuldade. É porque mesmo com suporte... E não tem mesmo, né? E mesmo com suporte, ainda é mais difícil para a mulher. Exato. Eu ia Ainda falar... é Tem a mais questão difícil. hormonal também, né? Que é pouco falado também. Porque 9 meses na barriga que Não, deve ser brabo de você amamentar. tem toda a questão de amamentação, que é muito difícil. Assim, todas as minhas amigas que tiveram um filho, elas sempre falam pra mim, a pior fase foi a amamentação. Não foi gravidez, não foi parto, foi a amamentação. O peito da Renata sangrava. Então, exatamente. É bem difícil, Aí tem a fase de que as mulheres querem voltar a trabalhar e os filhos ainda estão amamentando. Aí tem a culpa também, que a maternidade também é cheia de culpa. A gente brinca, né, que nasce uma mãe, nasce um coque e uma culpa. Muitas culpas. Exatamente. Interessante E esse tem lugar. a questão de hormônio também, né? Tá tudo muito se encaixando ali no corpo da mulher. O corpo muda muito. Te ganha peso, né? São duas coisas aí que você começa a voltar traz, no corpo. Que é quando você tem, vamos chamar de rede de apoio e suporte, um parceiro, um participativo de fato, e os números mostram que a maioria não tem, né? Não tem. Os dados são absurdos, assim, o número de lares com mães solos, onde ela é a chefe de família, onde ela tem que gerenciar tudo e dar conta de tudo sozinha, é muito, muito alto. E mesmo dividido, gente, as demandas são absurdas. Assim, no início, eu não tinha nenhum suporte, né? Só mesmo meu companheiro. E o meu filho nasceu logo depois, veio pandemia. Então, por um bom tempo, realmente não tive. E eu não me planejei, porque a gente se planeja, a gente faz um super pré-natal, se planeja para o parto, se planeja para uma série de coisas, mas a gente não se planeja mesmo, né, para como é que vai ser essa adaptação depois, porque se fala ainda pouco sobre isso. Hoje já fala mais, né, da maternidade real, da maternidade possível, que eu acho que talvez seja um termo até melhor, porque também não é só peso, mas é muita demanda, é muita função. Sim. É um bom tempo sem dormir. Aí tem aquela coisa assim, mas até 3 meses, né? É tão bonzinho. Ele 3 meses, gente, ele ainda não começou o Paranauê, não. Ele está como chama? É a gestação extrauterina, né? Que é a parte que ele ainda está desenvolvendo e terminando de crescer do lado de fora. Ele ainda nem sabe que ele nasceu de vez. Daqui a pouco é que começa, porque aí acorda, mamar, trocar, quem vai cuidar, aí não vai dormir mais tanto, depois de 3 meses precisa brincar, precisa interagir, precisa se desenvolver, precisa observar os marcos de desenvolvimento, são muitas vacinas, consulta, muita demanda. Então, é bem cansativo, é bem desgastante e nunca vai ser completamente igual e justo, porque é isso, a transformação ela acontece no corpo da mulher. E é um processo hormonal assim absurdo,
é muito visceral, né? É uma transformação incrível. E você vai entendendo por que tem que ter prioridade, né? Pode dizer que é uma transformação radical, né? Radical. Radical. Imagina. E ela não pede licença, acontece. Aumenta muito a quantidade sanguínea, os hormônios. Você muda, assim, textura de cabelo, cor de cabelo. Você muda... Pele. E são mudanças que você não consegue projetar, né? Você não projeta essas mudanças. Ela simplesmente vai acontecer. Aí, por exemplo, melasma, que aí vai... E a mulher geralmente planeja pro filho, né? Não planeja pra ela. Porque, tipo, planeja pré-natal, os primeiros meses já... a casa que vai morar, o quartinho e tal, mas, tipo, não pensa, eu vou estar no puerpério, a amamentação vai ser um período difícil, meu corpo vai estar diferente, tipo, eu não vou ter roupa que eu vou gostar, porque eu, inclusive, tenho uma amiga... tempo sem escolher o que você veste, assim, o que dá pra vestir, não dá pra vestir essa roupa, como é que você vai ela, inclusive, a minha roupa, ela vestiu bastante. Eu tenho uma amiga que teve filho, meu sobrinho emprestado, né? Tem 8 meses agora. Aí ela fala, nossa, daqui a alguns meses, quando a gente fizer um ano e pouco, ela vai parar de amamentar. Aí ela falou, daqui a alguns meses eu vou poder vestir a roupa que eu quero, né? Olhar o look e falar assim, não, esse look aqui eu vou vestir e tal. Porque agora eu visto o que dá. Ainda mais quando leva ele. Aí, às vezes, ela voltou pro trabalho. E aí, quando ela deixa ele com a mãe. Aí ela falou assim, hoje eu tô vestindo a roupa que eu quero, porque ela congelou o leite, aí deixou lá pra ele, então ela não precisa tirar pra amamentar. Aí ela manda foto, né, falando, tô voltando pra vida real aqui, que eu vou vestir a roupa que dá pra amamentar. Porque assim, vestir um vestido desse aqui pra amamentar, como que vai vestir? Não tem como. Não tem como. Sabe? E não adianta. Começa a vazar aqui, fica mais... Não, ele fica botar o peito pra fora, é o que funciona. Não tem a praticidade que conta, né? Uau. E a mulher pensa muito no filho, né? E a mulher pensa muito no filho, né? O tempo inteiro. Aquele olhar voltado... É um processo muito solitário. Por mais que você tenha várias pessoas em volta, é o seu processo. Assim, eu hoje consegui construir uma rede de apoio, né? A minha mãe, inclusive, está comigo. Tenho 2 filhos, né? Pequenos. E conseguir construir, organizar essa estrutura. Não é que assim, é fácil para a Amanda porque ela tem. Não, gente, não é fácil, não. Eu fui construindo isso aos poucos. E mesmo assim é muito sensível, porque tem aquele dia que a criança não está bem e que aí mas eu estou aqui, eu precisava estar lá, né? Será que tudo bem? A quantidade de tempo que eu passo com ele é suficiente? Eu estou sempre com essas questões em terapia mesmo, discutindo e trabalhando para que eu não me sinta culpada, para que eu não deixe de fazer as coisas que eu acredito, que eu gosto, né? Eu gosto muito de trabalhar. Eu não falo isso para eles. É importante para mim, né? No começo, porque quando eles nasceram na pandemia, eu trabalhava em casa. Então, eles não tinham o hábito de ver a mamãe saindo para trabalhar. Quando eles começaram a me ver saindo para trabalhar, eles choravam para fazer o movimento de tentar ficar comigo. Aí eu explicava, mamãe vai trabalhar, é importante para a mamãe, ela fica muito feliz quando ela vai trabalhar, vou encontrar pessoas que eu gosto muito, a mamãe vai ajudar a mudar um pedacinho do mundo, isso é muito legal, é muito importante. Eu ficava olhando, aí fala um dia, 2, né? Não é assim, a mamãe tem que trabalhar, não. Não é que tem que trabalhar, é importante, né? O trabalho é Quando a gente vai falar da gente, quase sempre a gente começa a se descrever pelo nosso trabalho, pela nossa profissão, né? Que é algo, realmente é um pilar, é onde a gente fica a maior parte do tempo da nossa vida, é no trabalho e na nossa casa, são nossos clãs ali, nossos principais grupos sociais, né? Quase sempre. E essa questão da educação positiva também é importante, né? A gente tem muito mais informação hoje, né? Seja a linha que for, a gente vai entendendo que a gente precisa estudar para ser pai e mãe. Muito. Né? É libertador, ajuda muito, é um super apoio, a gente tem informação, de novo eu falo, não para aprisionar, para te dar opções para fazer a melhor escolha para essa família, porque nem tudo vai servir para todas as famílias, né? A gente precisa ter muito cuidado, muita generosidade com isso. Porque quando começam os movimentos da amamentação exclusiva, do parto natural, é quase que uma expectativa, uma cobrança, né? Tem um mundo ideal e tem um mundo possível, né? Quando você estuda lá e lê muito o Winnicott, que é o primeiro psiquiatra que fala dessa relação mãe e filho, né? A mãe suficientemente possível. Você vai ser a melhor mãe que essa criança vai ter, né? Você vai ser o melhor pai. Entendendo as necessidades dele e o que você consegue oferecer
e gerando uma relação feliz, vínculos verdadeiros, né? Acho que isso é o mais importante ali da relação, mais do que uma linha ou outra linha, uma escola ou outra escola, mas ter mais informações. Hoje a gente conversa mais, tem mais diálogo. Eu procuro ter vínculos muito fortes, porque eu sei que vai passar muito rápido. Eu cheguei na fase de começa a achar que passa rápido, porque primeiro, no comecinho, você acha que vai passar rápido, não. Demora muito quando você está lá acordada a noite inteira, todo mundo dormindo, e você muito cansada, assim, chora, você fala... E a privação do sono é terrível. Eu acho que é cruel, é a pior parte. É a coisa mais difícil. É a pior parte de tudo. tudo. Do sono. Privação do sono dá vontade de você matar qualquer pessoa que está na tua frente. Imagina. É desesperador. E é muito solitário, né? Que a madrugada é muito longa. Você tá ali sozinho, sabe? Quando você tá bebendo, não é. Não. Relativo. Lembra que o tempo é relativo? Então a gente fez essa lição lá na escola. É relativo demais. Mas no puerpério, quando seu corpo inteiro dói, quando você tá na pojadura, quando o filho tá com febre, quando a olheira tá lá no fundo, entendeu? Que você tá se sentindo absurdamente sozinho. E às vezes não adianta a pessoa que está do lado acordar e buscar o bebê, vai ter que trazer para você a mamãe. Não, é isso. Cara, eu tava pensando exatamente isso. Olha, só tá me ajudando a não querer ter filho. Não, adiar. É melhor ter a experiência sabendo como entendeu? Não é docinho de coco, não. Essa fase da minha filha é maneiro. Ela vai pra creche. 5 anos. Pronto, eu tô chegando aí. Agora você começa a achar que passa rápido. Muito. Meu filho tá chegando nessa fase, 4 anos. Você olha, cada dia tem uma diferença, não tem? Tem, muito. Tem. O vocabulário, as intervenções, as argumentações, tudo vai mudando. E você começa a ver que tá crescendo. Aí daqui a pouco fica mais independente, quer ficar dormindo na casa da avó. Opinião. Aí fica difícil. Argumento. Te fala uma coisa, aí você responde. Não, peraí, você não entende. Tipo, chama atenção, né? O meu filho agora, ele cortou o cabelo. Ele sempre teve cabelo longo. E ele quis, ele escolheu, não gostava de cortar. Não, tudo bem, não vai cortar, seu cabelo, tá tudo certo. E ele nunca quis cortar. E agora ele quis cortar. E aí, por que você quer cortar o cabelo, filho? Aí eu fui entendendo aos pouquinhos que ele estava meio cansado das pessoas sempre confundirem ele com menina. Como é o nome dela? Ai, que linda, que não sei o quê. Eu nem sabia que ele registrava tanto isso. Às vezes ele dava uma olhadinha e eu já respondia, o Jorge é cabeludo e tal, sem ligar muito, porque a gente vai pelo padrão. Incrivelmente. Tipo, ele tá vestido de moleque. A hora que a pessoa olha pela segunda vez, claro, é óbvio que é uma menina, né? Não tem nada. Mas, e aí na escola, ele quer pertencer a um grupo, entendeu? Os amiguinhos todos de cabelo cortado. Aí quando um pergunta assim, você é menina? Que você tem cabelo de menina? O filho, menina pode ter cabelo curto, pode ter cabelo comprido, menino também pode ter cabelo comprido, cabelo curto. Cada um tem um cabelo. Tem cabelo cacheado, cabelo crespo, cabelo amarelo, cabelo preto. Não é importante isso. Não é isso que vai definir se você é menina, se você é menino. Você pode ter o cabelo que você quiser. Seu cabelo é lindo. Aí, não, mas eu quero cortar, dói pra pentear, dá calor. Não, tudo bem. Aí fiquei assim uns 2 meses enrolando para ver se ele queria mesmo. Aí quis, estava super decidido. Fiquei bem orgulhosa dele, mas é uma mudança e tanto. Então, em poucos minutos, aquele bebezão de cabelo que não queria cortar cabelo, que de repente estava um garotão de cabelos curtos, todo feliz, passando a mão e não sei o quê. Aí, uau, tá crescendo. Tá crescendo. Então, agora, tô naquela fase, quero realmente aproveitar, porque tá passando muito rápido. E tá tomando decisões também, né? O seu filho começou a escrever muito cedo, né? Muito cedo. A minha começou a ter personalidade e decisão muito cedo. Com menina, né? 1 ano e meio, assim, ela já escolhia a própria roupa. Que legal. Então, assim, queria botar roupa. Não quero essa. Aí quero aquela. Então, já era assim. Então, ela tem uma personalidade muito forte. É doce, é uma pessoa agradável, mas... Né? Isso é incrível. Ela é super meiguinha, mas é... Ela em casa são 2, Raoni. Parece que são 2, assim, cada um de um planeta. Né? Eu vejo algumas semelhanças, assim, principalmente físicas, mas a personalidade é completamente diferente. E a forma que eu tenho que me relacionar com um e com o outro também é diferente. Porque com um eu tenho que falar de um jeito, se eu falar desse jeito com o outro não vai lidar bem, não vai ser legal. Então, é bem interessante isso, como a gente traz algumas características, né? E a gente aprende muito com eles. Isso acho que é o mais legal, assim,
da maternidade, da paternidade, além do amor que é tão grande que dói. Que só aumenta. Só aumenta. É bizarro. Eu falo pra É a convivência, né? Você vai conhecendo mais e eles vão tomando mais personalidade, vão criando mais a personalidade. Você acha que hoje, ó, a afinidade também, hoje, né? o amor já é insuperável. Só que amanhã é maior. Como é que pode? É o momento que você sabe que vai ter o filho, é o momento que você conhece ali o bebê, que você vai convivendo, que ele vai interagindo. E o vínculo vai se fortalecendo também, né? Pode fazer muito pergunta? lindo. Não sei como é que foi para você. Que para mim, quando minha filha nasceu, todo mundo fala assim, o nascimento, essas coisas, aquele amor. Foi um momento emocionante para mim. É muito emocionante. Mas essa questão do amor, para mim, assim, surgiu um pouco depois. Quando você começa a ter algum nível de interação. E isso, para mim, que foi começando a crescer, né? Ali, obviamente, que você sabe que você precisa, naquele momento, do cuidado, da atenção máxima. Você Até vai dar... um instinto que faz isso, né? Mas, assim, esse sentimento que eu sinto hoje, eu tenho muita certeza que não tinha quando nasceu. Você tem, logo após o nascimento ali. Foi um marco para mim, mas eu percebo que ele vai crescendo. E eu vejo que para a mãe parece que é um pouco diferente. Pode ser. Eu ia dizer isso. Eu não sei se é a minha experiência pessoal que foi assim, ou se de fato para a mulher isso acontece diferente, porque está acontecendo ali no seu corpo, né? Então, desde o momento que eu soube, assim, o teste positivo, uma emoção absurda, tipo, uau, e agora? Como é que vai ser? E quem é essa pessoa que está chegando, né? Aquela curiosidade. Renata e aí andava assim em casa. Depois você vai uma semana de gravidez, ela andava assim, não gostava em nada. Mas aquele serzinho vai crescendo, ele se mexe ali dentro, né? É muito maluco. Eu acho que esse amor, esse vínculo aí, ele talvez para a mulher, fisicamente, ele vai acontecendo assim. Mas eu tenho amigas que são mães de coração e tiveram esse vínculo assim desde o momento que viram a criança, falaram, meu filho, eu estou encontrando meu filho. Então pode ser uma questão hormonal também. A mulher tem muito mais ocitocina, a mulher tem outros hormônios diferentes do homem. O homem tem a coisa também do cuidado, né, mais instintivo, aflorado, e a mulher são hormônios diferentes. Talvez aconteça diferente mesmo, Rony. Você trouxe aí uma reflexão interessante, porque para mim assim, olhar ele nascendo ali, tipo, não tinha dúvida que era o amor da minha vida, sabe? Um negócio assim, foi o dia mais emocionante e o dia mais feliz da minha vida, assim, que eu nunca vou esquecer. As pessoas às vezes falam, não, porque aos poucos você vai esquecer, sei lá, a dor do parto ou aquela sensação. Eu acho que eu não vou esquecer nunca, nunca, nunca. Foi um parto normal? Foi. Os dois? Os dois. O primeiro... Ela tá emocionada já. Falar deles e falar desse processo todo é muito emocionante, né? O primeiro muito empoderada, né? Muito pretensiosa. Eu me preparei muito para esse parto natural, né? E eu achei que ele fosse nascer em casa. Eu me preparei para um parto natural e domiciliar, que hoje acontece bastante, mas no meu caso não fluiu até o final. Eu precisei ir para o hospital. E os meus filhos nasceram muito grandes, né? Eu não sou uma mulher, sou uma mulher mais baixa. Eu tenho 1,63 m e meus filhos nasceram com quase 5 quilos cada um. Então, era uma barriga muito grande. E o Jorginho estava cefálico, né? Com a cabecinha para baixo. A gravidez quase todos os ultrassons, ele estava na posição, ele se mexia e voltava. E uma semana antes, eu já com 40 semanas, ele nasceu 40 semanas e 5 dias. Aí ele resolveu sentar. Ah, meu Deus. Sei como, ele achou um espaço para sentar. Um bebê daquele tamanho. Passou o tempo, o tempo inteiro encaixado. No finalzinho, você olha toda semana para ver se está tudo bem, né? Vai ficando mais frequente. E aí ele ficou pélvico, sentou. Falei, uau, e agora? Aí começou a ruir os meus sonhos, meus projetos do parto humanizado, natural em casa. Porque assim, em casa... Tudo bem, tem parteiros, tem eles que fazem, mas no bebê sentado aí já é mais raro, sabe? Não é tão simples assim. Aí a gente começou a fazer várias manobras e tentativas para achar espaço para ele voltar para o lugar. E aí eu cheguei a fazer a versão cefálico externa, o VCE, que você vira o bebê. Ai. Você vai para o centro cirúrgico e pode acontecer de estourar a bolsa e nascer. Mas é feito virando mesmo.
manipulando a barriga. Não é um pouquinho dolorido, mas funcionou. Aí ele voltou e aí eu entrei em trabalho de parto em casa, né? A bolsa estourou, foi a noite toda. Quando ficou de manhã e ele não tinha nascido ainda, eu falei, meu Deus. A cidade, o barulho, a luz, assim, não combinava mais com aquele processo que eu tinha criado na cabeça. Já ficou um processo meio tenso. E a dor muito intensa, né? Já estava muito cansada, acabei indo para o hospital. Ele nasceu no hospital e foi lindo, assim. E no outro eu já me preparei para fazer... Cesárea? Não, o parto natural, mas no hospital lá, com a equipe lá esperando e tal. Renata, quando descobriu, falou, é cesárea, porque eu não imagino nada grande demais sair. A gente é projetado para isso, né? Mas impressionante. Olha, a gente produz durante a gravidez. Inclusive, eu acho uma das coisas mais lindas que tem. Acho que chama relaxina, alguma coisa assim, que as articulações vão abrindo espaço, vão amolecendo. Quadril. Então, abre, quadril, pubis, o sacro. Lindo. Cabe tudo direitinho. Foi projetado para isso. Não dá para acelerar muito, não dá para uma série de coisas. Não tem aquela questão da pressa que eu estava te falando, da ansiedade e tal. Minha esposa já pensou... Quando descobriu que estava grávida, ela já estava pensando como ia sair da barriga. Ai. Ela não estava pensando... Eu vou te falar, eu acho lindo, para mim é uma das coisas mais lindas que tem, mas é uma das coisas que eu mais tenho medo. Eu penso assim... É o parto. Era isso. Eu seria cesárea, Não, né? Cesárea também não. Cirurgia, nunca fiz cirurgia, pelo amor de Deus. Eu seria cesárea. Ai, um monte de ponto. Tem que ser como a mulher tem que ser protagonista desse momento. Como ela se sentir confiante, segura, confortável, achar a equipe certa. Isso. Porque tu vai ter uma equipe certa que vai te passar essa segurança, que vai fazer você acreditar no seu corpo, vai fazer você acreditar que você foi projetada, foi feita para isso, você sabe fazer isso, né? Eu trouxe muito minha ancestralidade, assim, minha história. Foi bem importante para mim, assim, primeiro para entender minhas limitações, minhas vulnerabilidades, porque eu achava que ia ser super fácil, não foi fácil, mas foi lindo, foi poderoso, foi um portal que eu atravessei junto com meu filho e eu nasci junto com ele uma mulher. E o que você acha desse debate de parto normal, cesárea, que a mulher tem que ter parto normal, que quando a mulher escolhe ter cesárea, ela cria uma rede de mulheres que escolhem um outro caminho, um caminho mais fácil, digamos assim. O que você acha desse debate que está tendo na internet sobre isso? Nath, eu respeito muito a decisão da mulher. Eu acho que o sistema precisa respeitar também. O que não dá, não é bacana? O número de cesáreas eletivas desnecessárias para facilitar o sistema, porque é mais rápido, porque é mais caro, sei lá o quê. É conveniente para o médico, porque ele marca, tá ali, não tem que ficar esperando. Exatamente. Então, isso acho que talvez não seja tão saudável, né, para o bebê e para a mulher, mas a escolha tem que ser dela. Por isso que a informação é muito importante, né? Quais são os benefícios de cada tipo de parto? Qual é a indicação médica, principalmente? Precisa de uma cesárea? Né? Tem indicação médica para isso? Porque os números no Brasil ainda são muito altos, né, de cesariana. Em especial no sistema particular. Por que será? Que é mais lucrativo. É mais lucrativo mesmo. Né? É um debate super importante. Eu acho que até mais do que o tipo do parto, a violência obstétrica, né, que às vezes ela começa até no pré-natal, sabe? Tem comentários muito insensíveis no momento que a mulher está muito vulnerável. Então, acho que a honestidade, a transparência do sistema, ele precisa prevalecer, porque tudo isso é violência, entendeu? Quando a mulher está ali vulnerável e uma indicação médica para fazer uma cesariana sem necessidade real, a mulher vai confiar nesse médico. Né? Ela precisa... Como ela toma essa decisão? Então, acho que informação é importante para esse debate e, acima de tudo, respeitar a decisão da mulher, que tem que ser a decisão final, que é o corpo dela. Né? Tem outras violências aí que a Renata, né, obviamente... passou também, porque tem a violência obstétrica, né? Mas tem uma violência psicológica que acontece bem antes também, às vezes, né? Por exemplo, nós demoramos muito para encontrar médico que iria fazer o parto da Pérola. A Renata só conseguiu encontrar a médica que ela escolheu com 6 meses de gravidez. Mas por quê? Por quê? Quando a Renata engravidou, ela não tinha plano de saúde. Aí no meu trabalho eu fiz o plano de saúde após a gravidez, para ter, pelo menos fazer os exames, tudo certinho.
Aí a rede, por exemplo, em Maricá, privada, não tinha nada, assim, de médico, assim, que que ela se sentisse confortável, se sentisse bem, se sentisse segura. Então, ela já foi em consultas que o médico sequer encostava nela. O médico também... Então, assim, ela sentiu muita frieza. Claro, tem que ter um vínculo isso, aí né? ela não conseguia se sentir segura. Aí a gente rodou médico no hospital público e também no privado. Aí nós conseguimos encontrar uma médica, aí fomos em uma consulta em São Gonçalo, uma médica, a doutora Fernanda Budi, que ela fez o parto da Pérola. Nome lindo. Pérola Roque Redogler, o nome dela. E quando Renata chegou lá, falou assim, Raoni é ela. Só que o parto não era coberto pelo nosso plano. Aí eu falei, então vamos fazer com ela. Aí ela, tá, mas a gente não tem dinheiro para pagar o parto. A gente leva a neném, deixa. Aí eu falei assim, vai ser com ela. Eu falei, vai ser com ela. Nós vamos resolver o dinheiro. O mais importante é você estar segura, você se sentiu bem, você tá bem, você tá... Porque isso para mim é importante. Eu falei assim, Renato, o mais importante é você se sentir segura. Se você tiver depois, o resto a gente dá um jeito. Resolve. O resto a gente resolve. Aí ela, não, me senti segura, me senti bem. Importantíssimo. Pronto, foi. E foi lá, a gente conseguiu dinheiro, deu tudo certo. Mas passamos muito por essa questão. E eu percebo assim, quando você tem uma mulher que não tem condições, por exemplo, de ter alternativas... É bem cruel, né? Cara, imagina, você pega um médico que não te examina, não se aproxima, não humaniza a sua relação. Presente e atual, que é a humanização na saúde, né? Na saúde. Acho que talvez seja a pauta do momento, assim, porque é olhar para esse ser humano antes de enxergar só o paciente, a indicação. Peraí, tem um ser humano. E quando a gente fala de saúde da mulher, ainda está muito longe disso acontecer. Não só maternidade mesmo, consulta pré-natal, parto, não só isso, mas nas nossas consultas mesmo, de rotina, ginecológicas, é muito difícil. Eu já mudei de médico 300 vezes, assim, porque meu primeiro médico foi com 12 anos, né, assim que acontece a primeira menstruação, minha mãe me levou no médico, uma médica, num postinho de saúde, né? Era uma senhora, sem paciência nenhuma. Aí ela só falou assim, você menstruou, tá sentindo dor, não sei o quê. Tá. Aí explicou, você vai fazer preventivo só depois que você tiver sua primeira vez. Né? Tiver o início da vida sexual. Tá bom. Não examinou... seio, não examinou nada. Que primeiro que tem que fazer isso, né? Desde da primeira consulta. Só que lá, o que eu pensei? Acho que é a consulta normal. E minha mãe também. Minha mãe também estava acostumada com consulta de postinho, consulta com médico assim. E aí, depois, quando eu fui mudando de médico, eu fui percebendo que, na verdade, não. Eu descobri, eu fui diagnosticada com endometriose tem menos de 1 ano, e sendo que esse diagnóstico tinha que ter sido feito na minha primeira menstruação. Porque é uma doença que eu nasci com ela. Mas é um diagnóstico normalmente difícil. Muito difícil. E assim, o sistema público, ele tem também profissionais maravilhosos, né, Nath? Tem. Acho que essa é a questão, assim, esse olhar da ciência com mais humanidade mesmo. Sim, não, mas é justamente isso que eu ia falar. Que a gente está passando. Isso aconteceu no postinho de saúde. Aí, quando eu comecei a trabalhar, né? Agora eu vou numa médica, né? Vou pagar minha consulta e tal. Mesma coisa. Não mudou nada. Fui, inclusive, por indicação. Me falaram, não, a médica é muito boa e tal. Não gostei, nem olhou na minha cara, não conversou comigo. Ficou anotando no papel, me pediu para preencher ficha. Não teve nenhum cuidado. E assim, já era uma época que eu parava no hospital com cólica. Já tinha sangramentos horríveis, assim. Não era uma coisa normal. Não era uma consulta, assim, de rotina normal. Uma mulher que foi lá fazer preventivo apenas. Eu tava com uma queixa. Mas foi assim. Então, acho que... falta muito humanização, porque é um diagnóstico que poderia ter sido feito lá atrás.
demora mesmo, eu entendo. Fiquei 1 ano fazendo muitos exames para poder ser diagnosticada, eu entendo que demora. Mas eu acho que falta ainda um olhar, tipo... primeira consulta da menina, sabe? Uma menina menstruou a primeira vez, ela tem que entender o que tá acontecendo no corpo dela. Aí depois vem a fase do início da vida. Essa é uma consulta importantíssima, inclusive é uma consulta educativa, né? Sim. A educação sexual, ela passa por aí. Você pode prevenir uma série de doenças, de gravidez precoce, que é um super impacto na vida da mulher, né? Uma gravidez muito precoce, não planejada. Tudo isso pode ser tratado aí nesse primeiro momento. Deveria ser. Deveria, E agora, com 28 anos, eu achei um médico que eu gostei. E, assim, é o médico que eu vou ficar. Mas já mudei de médico 300 vezes, assim. Eu nunca tive um médico, sabe? Eu nunca tive um ginecologista, meu ginecologista. Eu sempre fui mudando. Todo ano que eu tinha que fazer o exame de rotina, eu mudava. Porque eu não gostava de nenhum. Era muito difícil. Não tinha esse olhar. Não sentia nenhuma. E pra mulher esse assunto é super, né? Porque assim, homem só vai no médico quando tá morrendo. Quando tá tudo ruim. Tem algum tá problema... ruim. Né, grave, aí ele vai no médico procurar para resolver o problema. Não deveria. Errado, meninas. Mas as mulheres, elas têm uma rotina com o médico também, um cuidado. O homem não, o homem tá a mulher andando, tende a se cuidar mais e tende a cuidar mais dos outros. É uma cultura equivocada, né? É uma cultura errada. Nossa. Mas eu queria te fazer mais uma pergunta. Você é mãe de menino e eu sou pai de menina, né? E, obviamente, que para você deve ser um desafio, porque é educar homens, né, que vão estar na sociedade, que vão lidar com mulheres, ou não também, mas tendem também a estar na sociedade, dialogando com machismo, né, com esses problemas sociais que nós temos. Eu tenho muita preocupação, por exemplo, com a Pérola, que é justamente essa questão da violência, por exemplo, com a mulher, né? Então, assim... para ser pai de menina na sociedade como a nossa, principalmente depois de ter passado por um período de exaltação dessas violências, né? Tanto do machismo, do racismo, da homofobia. Eu não sei se minha filha vai ser gay ou não, se ela vai ter preferência pelo mesmo gênero, eu ainda não sei isso. Eu acho que isso ela vai descobrir. E ela tem toda a liberdade para isso. Mas eu tenho uma preocupação, né? Que fica essa preocupação. Educar uma mulher, né? Eu falo assim, Renata, ela tem que fazer jiu-jitsu, karatê, muay thai. Porque se alguém encostar nela, ela tem que arrebentar logo. Porque senão... eu tenho medo, cara. Eu tenho medo da violência. Sinceridade temos. Sério. Eu tenho 2 medos. Um dia ela sofreu algum tipo de violência vindo de um homem e alguém roubar minha filha. Esses são 2 medos. Então, eu não deixo, assim, minha mãe, por exemplo. Minha mãe, vou no Alcântara com... Não vai, mãe. Minha sogra até deixa. Minha sogra é meio doidinha, mas ela consegue dar uma corridinha. Minha mãe não consegue. Consegue dar uma corridinha. Que a garota consegue dar uma corridinha. Minha mãe... Tem mais condicionamento. Se alguém puxar, já era. Então, eu tenho medo disso, que isso me dá uma agonia. Esse é o meu medo. Você andou assistindo algum filme por aí? Cara, não, porque... eu vou te falar, é um medo inconsciente. Porque a gente está num mundo ainda muito selvagem, né? Muito retrógrado. Porque a gente discutir esse tipo de pauta hoje é ultrajante, né? Dá até náusea, assim. Eu acho que são muitos medos aí. Você começa a trazer algumas pautas aí bem interessantes, né? A gente fica até pensando por onde começar. Eu acho que quando a gente se torna mãe e pai, com certeza, eu me tornei uma pessoa com muito mais fé. Eu também. Eu começo a acreditar em milagre. Eu me aproximo muito de Deus, porque aquela vida se formar e nascer e você se vê um pouco ali nele. Então, é muito forte assim, essa sensação, né? Eu lembro que o Jorginho, quando ele tinha 1 ano e pouquinho, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 4, quando eu descobri que eu estava grávida do João,
ele teve uma febre que subiu muito rápido e ele teve uma convulsão, e na hora a gente não entendeu se era uma convulsão, porque parecia uma parada respiratória. Meu Deus. Ele ficou roxo, ele ficou com os olhos parados, e meu marido chegou na sala com o bebê virado, assim, gritando, né? Amanda, Amanda. Ele tinha ido botar ele para dormir, não sabia se ele tinha engasgado com a mamadeira, e ele estava com o rostinho parado, o olho parado, assim, e roxo, escuro, escuro. E eu peguei ele, coloquei ele no chão, comecei a massagear. Para onde liga? Eu não conseguia lembrar o nome, e fazendo a manobra ali. E parece que em 1 minuto durou uma eternidade, porque eu vi ali a possibilidade, né? Parecia que eu estava perdendo meu filho. Então, naquele momento, assim, se você não tem fé, você não tem como olhar para o mundo e confiar seu filho, né? Ontem eu postei uma foto que estava minha mão e a mãozinha dele por cima, assim, e as pessoas, que bonitinho, não sei o quê. E é isso, assim, quando eu perco um pouco a fé no mundo, eu olho para essas mãozinhas, sabe? E desejo para essas mãozinhas, assim, um mundo mais livre, mais justo, mais respeitoso, né? Mais tolerante. E aí eu acho que isso me move. Isso me mais move harmônico, a né? ser um Menos ser humano tenso, melhor, né? A ser uma mulher que seja uma referência para eles. Opa, mulher é isso, mulher não pode aceitar certas coisas, a mulher tem que ser tratada assim, se não for tratada assim, não pode. E uma mulher que uma pessoa, um ser humano, né? Que generoso, que cuida das outras pessoas, que provém, que tem propósito, que faz coisas que acredita, que se orgulhe. Então, eu sei que o exemplo, o espelhamento é muito forte para eles, muito mais do que qualquer coisa que eu vá falar. Eles vão lembrar do que eu faço, do que eu sou, né? Como eu lembro das expressões da minha avó, como ela era, da minha mãe, né? Muito mais do que o que elas falavam para mim. Então, eu quero fazer parte de um mundo que acolha e que os nossos filhos possam ser mais felizes e mais seguros, né? E aí, ser mãe de meninos é um desafio a mais, né? São o topo ali da pirâmide, né? Meninos brancos e homens, independente da orientação sexual, ainda assim homens, então com muitos privilégios. E aí o meu desafio é talvez não super proteger, não torná-los independentes, torná-los conscientes, respeitosos, atuantes, e principalmente assim, aí é o meu sonho, né? O que eu acordo todo dia, o que me move, assim, que sejam homens antirracistas, antimachistas, entendeu? Muito mais do que homens não machistas. Eu acho que tenham uma visão politizada, uma visão crítica de mundo, sabe? Que mais do que saibam muitas coisas, que tenham... estou lendo isso é verdade, não é verdade? Quais são os caminhos? Acho que o ser humano está num momento tão bacana, assim, a gente tem tanta informação, a gente já está num momento da evolução muito rico, muito abundante de conexões e de informações. Então, acho que tá mais fácil para a gente escolher os caminhos, sabe? Se tiver isso bem formado, essa visão crítica e valores profundos, assim, bem consolidados ali. Tu viu que eu publiquei ontem? Não. Na Flim, né? Quando teve a Flim, aí Pérola pediu para ir, né? Na Feira Literária aqui de Maricá. Aí eu comprei alguns livros. Filho da Kahlo, quando era criança. Aí comprei Nelson Mandela também. Que eu sou fã do Nelson Mandela. E ela, ontem, antes de dormir, pediu para a mãe dela ler o livro para ela, do Nelson Mandela. Legal. E ela ficou encantada. E ela acordou. Eu cheguei, ela já estava dormindo, ela estava com um livro em cima perto assim da cama, né? Dormiu do lado do livro, acordou, papai, olha o livro que mamãe leu para mim. Aí falou do Nelson Mandela e falou um pouco dele. Isso também acaba assim, muito bacana. São referências que eu quero que ela tenha, assim, entendeu? Porque precisa ter, né? O Nelson Mandela, porque o Nelson Mandela, ele representa mais do que uma luta contra o apartheid, né? Ele representa
também um pouco dessa possibilidade de construção de uma sociedade diversa, né? Plural, que possa conviver em harmonia, né? Então, o grande diferencial, acho que do Mandela, que o Mandela trouxe de ensinamento, era a construção dessa sociedade rainbow, né? Do arco-íris. Então, isso, para mim, representa muito. Então, sempre quando eu falo, por exemplo, eu sou negro e minha filha é branca, né? A mãe é branca. Então, eu tenho uma preocupação com relação a isso também. Como é minha filha, que é branca, que hoje também tem seus privilégios, porque ela não falta nada para ela, tem uma casa, tem carro. Eu falo assim, pô, Renata, olha a cadeirinha da minha filha, eu andava na Brasília. Isso. Eu andava na Brasília. Eu passava embaixo da roleta do ônibus. Embaixo da roleta, e tinha essas coisas. Então, assim, eu falo assim, nós somos ricos. Então, assim, eu tenho uma preocupação. Como é que visão de mundo a minha filha vai ter? Essa é a minha principal preocupação. A visão de mundo que minha filha vai ter. A partir daí, quando você identificar que a visão de mundo dela, não que seja minha, né? Mas que ela seja... que tem esses princípios, né? De enxergar... Que ela construa os valores dela a partir de pilares... De pilares que eu, que obviamente, como pai, Renata, como mãe, precisamos também... Respeitosos, justos. Isso. É isso. E ela teve um relatório na creche, eu falo pra caramba, né? Tá falando da teve filha. Um relatório na creche e que eu me emocionei muito, né? Porque terminou o ano letivo e aí... teve um relatório para ver o desempenho e a característica da criança. Aí os professores dela, quando foram entregar o relatório dela, eu cheguei um pouquinho atrasado, aí eles me deram a pastinha dela e o relatório. E falou assim, ó, a Pérola é uma criança que foi o destaque da turma, porque ela é muito, muito, muito solidária e amorosa. Coisa linda. Aí quando eles falaram isso, eu chorei, né? Eu falei assim, Renata, mais do que saber ler, escrever e ter isso para mim vale muito mais. Com certeza. Aí falei, porque assim, tem algumas crianças que tinha uma criança autista na sala dela. E ela era a única pessoa que conseguia se relacionar, ter paciência, impedir que outras crianças apressassem. E aí... Quando ela faltava, eles falavam, tem uma criança que quando Pérola falta, a criança nem come. Ela tem que ir embora. Então, quando Pérola falta, a gente fica assim, meu Deus, o que a gente vai fazer com essa criança que a gente não sabe? Coisa linda. Que ela se desenvolveu. Aí, no ano seguinte, a escola colocou, acho que 4 autistas na turma de Pérola. Aí, Renata, olha, Raoni, será que isso é bom? Será que isso... Eu falei, Renata... É isso. Maravilhoso. É maravilhoso, porque assim, eles... A gente conviva com as nossas diferenças. E eles têm confiança de que Pérola ajuda eles a se desenvolver. E eu acho que isso, para mim, é fundamental. É lindo. Pérola ter esse tipo de relação, conseguir ter esse amor, esse cuidado com as pessoas, para mim, vale mais do que... ela sair lendo, se ela sair escrevendo, porque isso tem infância, tempo. Assim, você vai ter a vida inteira para aprender, né? O mais importante são as suas aptidões mesmo, isso. Né? Você vai desenvolver uma visão crítica, criatividade, liderança, habilidade de lidar com conflitos. Isso. Hoje, as escolas mais vanguardistas, elas trazem essa pauta na frente. E, principalmente, aprender a pesquisar, construir projetos. Porque essa geração, ela vai ter tudo aqui, pronto. Né? Então, você precisa aprender a pesquisar em fontes confiáveis, interpretar isso. Interpretação. E ser empático, ser generoso, gente, isso você vai levar para a vida toda. Isso vai fazer diferença na sua vida inteira, no seu círculo de amizade, no seu trabalho. Foi o que me ganhou. O principal valor dela era solidariedade. Ela era uma criança solidária, amorosa e com argumentações pertinentes. Eu falei, tá ótimo. Isso tem um poder tão grande, né? Essas afirmações positivas. Isso. Olha, se tem esse poder para você, imagina para uma criança que está no auge das sinapses, construindo ali seu cérebro, suas percepções de mundo. Então, a gente realmente não tem excesso de afeto.
né? Não tem criança mimada, a criança não está preparada para manipular os adultos, ela está agindo conforme o nível de desenvolvimento cerebral, neurológico que ela tem. Então, ela precisa ter certeza que ela é amada, ela precisa confiar nessas relações, né? Ela precisa ouvir palavras de reforço positivas para ela crescer acreditando nisso. Porque é muito difícil superar as limitações quando você não confia, não acredita em você mesmo, né? Então, acho que se a gente pode fazer algo muito importante nessa primeira infância, é essa autoconfiança, né? Esse reforço positivo é indispensável. Isso vai construir, eu acho que, seres humanos melhores do que aqueles que ficam criando traumas, que ficam criando... Que tem pais que... a gente vive transições, né, de geração, né? Então, por exemplo, tem gente que é adulto hoje, vamos supor assim, uma pessoa com 70 anos, 60 anos, os pais deles nasceram na década de 30, na década de 20. Outra educação, outro processo, né? Entendeu? E nós estamos aqui hoje, né, falando de um mundo onde você tem uma informação, você tem inteligência artificial, você tem acesso a isso tudo. Nós estamos criando seres humanos diferentes da década de 80, da década de 90. A minha geração vai ser a última geração que não teve acesso à tela na infância, por exemplo. Verdade. É a minha. Tipo, o pessoal de 20 e poucos. Que não. Digital, Cara, eu tava vendo a propaganda. Loucura isso, gente. Eu adoro ver propaganda antiga, né? Aí tava um dia vendo da Rede Globo uma entrevista. Porque aí o jornalista, assim mesmo, na década de 90. Não, porque agora o mercado de propaganda na televisão está mudando. Agora também tem espaço para as mulheres feias. E você, como tá para você que é gorda está na televisão fazendo propaganda? Nossa, olha, mas você vai olhar as reportagens hoje. As pautas mudaram completamente. É bizarro. Você olha aquilo ali com uma certa estranheza, né? Você fala assim, cara, isso aqui é inimaginável no mundo de hoje. Só que é por isso que eu falo assim, a gente tem que ter compreensão de que a gente ainda vive num mundo que foi educado por essas matrizes. Tem muita educado influência por essas matrizes. Então, imagina isso ser comum na televisão. E isso não produzir pessoas que são gordofóbicas, pessoas que têm uma compreensão de beleza. Não tinha representatividade nenhuma. Né? Nenhuma. Hoje a gente está engatinhando nesse sentido por uma força do mercado, né? Sim. Da economia, do mercado econômico que está ditando e mexendo nisso, porque é sempre assim, a sociedade só se move a partir desses interesses. Sim. Então, a representatividade ainda é desigual, né? A gente, hoje, a gente começa a falar de legislação para regulamentar o equilíbrio de gêneros, de etnias. Na política, na universidade, nas publicidades. Então, assim, é um processo que é natural para a gente, né? Em todos os projetos que eu trabalho aí nos últimos anos, talvez nos últimos 10 anos, a gente sempre está provocando essa pauta da representatividade. E que nos Estados Unidos já tem um tempo, né? Então, e a gente começa a falar de regulamentação jurídica para isso, porque se não tiver, muita gente ainda vai demorar muito para olhar, né? Mas a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos é depois da nossa, assim, vamos colocar assim, mais recente do que a nossa. Né? A gente tem a abolição da escravatura, mas os direitos civis americanos vêm depois, né? E eles já avançaram, conseguiram eleger um presidente negro e nós não. E muito provavelmente, substituta do Joe Biden agora vai ser uma mulher negra para disputar a Casa Branca. Então, olha os saltos que foram dados, né? E o Brasil ainda não conseguiu dar com relação a isso. Nós temos também a construção de uma sociedade de forma muito complexa. Assim, eu acho a construção da sociedade brasileira... Nós somos muito conservadores, né? Muito conservadores. Aquela máxima de que o Brasil é super friendly, não é violento, não é racista, não é real. Aquela a gente visão já mostrou a nossa cara, né? É assustador a gente reconhecer aquela visão isso. de Gilberto Freire, Casa Grande é senzala, que se
país harmônico e tudo mais, ele é uma ficção, ele é fantasioso, né? Mas, ao mesmo tempo, ali diz... É um país muito violento, muito machista, muito racista, muito conservador. E que não teve rupturas. Assustadoramente conservador. E o Brasil é um país que não teve rupturas, né? Porque, por exemplo, quando você fala da proclamação da República, você está falando de um movimento que acontece dentro do próprio Império, né? E você não tem uma ruptura, por exemplo, de uma classe burguesa que vai organizar a sociedade. Não, é um outro Estado que entra. Nós somos o único país, acho que na América Latina e das repúblicas mais desenvolvidas, que importou um Estado completo. Né? O Brasil... nós fomos o último país a abolir a escravidão. É vergonhoso, né? Então, a gente engatinha em todos os processos, a gente está sempre um pouquinho depois nas pautas mais revolucionárias, nas pautas mais libertárias mesmo. É muito triste, né? Quando a gente reconhece, a gente olha para isso, mas é importante a gente olhar, porque só a partir do momento que a gente estuda a história, que a gente analisa os fatos, é que a gente pode dar os passos e dar os avanços. Talvez por isso, né, algumas classes burguesas dominantes, elas questionam tanto o formato, o modelo de cotas, elas questionam tanto a ida... A gente viu recentemente falas de um líder religioso sobre não enviar suas filhas para a universidade, né? Meu Deus! Sob pena de ficarem rodadas e etc. e tal. É melhor então, assim, seu filho vender picolé. Não tem interesse que as pessoas aprendam a pensar, que as pessoas pensem, que as pessoas acessem a universidade de forma democrática, né? Questionem, né? Também. A gente começou esse papo falando disso, né? Quando a gente entende que é através da educação que a gente fura a bolha e só através do momento que a gente consegue pensar e que a gente consegue ter a nossa independência, principalmente intelectual, né? E aí vem todas as outras, são consequência disso. É um movimento que a gente vê uma tendência acontecendo no país e depois um retrocesso. A gente vê uma tendência isso que eu ia falar. Retrocesso. Parece que a gente dá 2 passos para frente e 5 para trás. O nome do pastor é André Valadão. Ah, claro. André Valadão. Não vou privar o nome, porque o que ele falou... Não, ele é horrível. Ele só fala besteira. Eu não posso privar o nome desse cara. Não é a primeira vez, né? Ele só fala besteira. Ai, meu Deus. Não, e assim... Ele não só falou besteira, mas o filho dele vai fazer faculdade, aqui, porque eu acho que é importante. Claro que vai. Ele não só falou besteira, como ele comete ali crimes de homofobia, crimes de machismo, de racismo. Nas falas dele, ele comete muitas infrações ali. Isso veicula livremente. As pessoas falam isso na rede social, falam isso com a câmera ligada. Eu fico imaginando que não fazem. Longe dos holofotes, imagina. Mas sabe o que eu acho também? Que a rede social, ela foi muito boa, assim, né? Para muita coisa na nossa vida. Em questão de informação chega mais rápido e tal. Mas é muita informação ao mesmo tempo. Então, caras como esse conseguem... assim, chegar para muito mais pessoas através da rede social. Então, se antigamente as pessoas já tinham esse pensamento conservador dentro das suas casas, hoje com um cara desse, falando exatamente o que essa pessoa pensa e foi construída para pensar assim, a pessoa não vai querer mudar o pensamento dela. A pessoa vai continuar querendo pensar assim, porque tem um monte de gente com conteúdo assim, não é só ele. Sabe? Não é só ele que fala. Esse é o perigo da bolha do algoritmo, né? Porque você fica ali preso e recebendo conteúdos similares. E aí reforça a importância de se aprender, ter um pensamento crítico desde sempre, né? O Gramsci ele diz que tem 2 elementos que são fundamentais para a construção do pensamento hegemônico na sociedade, que é comunicação e educação. São 2 coisas indispensáveis, né? Mas, quando você está falando que você tem uma comunicação onde, de alguma forma, o Estado brasileiro, a justiça brasileira e a sociedade brasileira não tem nenhum mecanismo de controle sobre o que acontece ali, isso, na minha opinião, é uma falsa democracia. Porque parece que é uma democracia. Como assim? Por exemplo, nós não temos acesso ao algoritmo das plataformas. Então, se uma entidade privada, por exemplo, o Zuckerberg, se ele decidir
que aquele estado precisa de mais pensamentos conservadores, ele vai mudar o algoritmo, vai disponibilizar mais esse conteúdo, vai tirar o engajamento de conteúdos diferentes, e isso pode ser uma decisão só dele. A gente viu um movimento acontecendo aí no X, né? No Twitter. No Twitter. Mas a gente enxerga claramente o movimento do algoritmo entregando o que você busca. Porque ali, claramente, o interesse é manter um mailing. O mailing, né? A audiência, um público enorme. Sim. Então, você, como produtor de conteúdo, vai ser agraciado com mais audiência ou menos a partir do interesse que o seu conteúdo gerar. Então, tem essa disputa aí que acontece ali, sabe? Acho que no formato que a gente vê hoje, o algoritmo, o consumidor de conteúdo, ele tem grande responsabilidade também. Porque se ele compartilha, se ele consome, se ele fica naquele tipo de conteúdo, o algoritmo vai entregar cada vez mais. O problema é a repetição, porque você começa a ver menos conteúdos diversos, né? Mas eu não acho que esse algoritmo ele seja tão democrático assim. Quer ver uma coisa? Por exemplo, se o Instagram identificar que o seu conteúdo ele não está de acordo com os parâmetros da plataforma, não tem nada de democrático. A gente não tem ninguém que vai mudar isso. Não tem ninguém que vai mudar isso. Outra coisa também é a questão do impulsionamento, né? Que você pode, através do impulsionamento, furar essa bolha da procura, né? Da procura do conteúdo. Ele vai aparecer para muito mais gente do que de forma orgânica. Então, o dinheiro ali, a questão econômica vai fazer diferença. De novo, vai fazendo diferença. Muito óbvio que isso na televisão nunca foi diferente. A família Roberto Marinho controlava os meios de comunicação, e aí a gente pode usar como referência o documentário Muito Além do Cidadão Kane, que é antigo, velho, mas muito atual também. Mas rede social é maravilhoso para a gente entender esse processo. Para entender esse documentário. Então, assim, hoje a gente vive uma realidade também que parece, e eu acho que esse é um medo um pouco do Estado. Não acho que não é só do Estado brasileiro, não. É porque talvez a gente não tenha condições de acompanhar esse debate em outros lugares, né? A gente não está acompanhando. De perder completamente o controle sobre a comunicação do país. Perder completamente é muito pesado. Ela é riquíssima, né? Porque também quem é que regulamenta isso? Isso tem que estar muito aberto, muito transparente, né? E não quando um governo também controla a comunicação, a gente já viu isso acontecer, né? A perda de direitos, de liberdade. Então, é uma discussão bem complexa, bem ampla e muito interessante. Caramba, já 2 horas, hein? A produção avisou já. 2 horas de papo. Passou muito rápido. Foi 1 hora? Não, passou muito rápido. Nem... Que isso, Raoni? Pode dar show pra você, não. Você fica assim. Vai ficar daqui a pouco 5 horas aqui. Vai ter que voltar de novo, Amanda, pra gente completar. Volto com muita alegria. Se tiver show, então. Melhor ainda. Super volto. Falando em chopp, agradecer ao BR Espraiado, que tá com a gente nesse episódio. Inclusive, fez a graça aqui, né? O próximo episódio deve durar até mais tempo. Eu não ia nem beber, já foi uma garrafa. Ainda tem mais um episódio pra gravar, então. Pois melhor eu parar por aqui. Vamos, né? Calma que ainda não é sextou. Bom, né? Mas tá bom. Quintou. Quintou. Agradecer também a fulana que tá me vestindo em alguns episódios. Inclusive, esse vestidinho aqui é lá da fulana. A fulana tem loja no centro de Maricá, em Itaipuaçu e em Friburgo. Lá você encontra calça, vestido, todos os looks que você quiser presentear a si mesma. Eu adoro, meus looks são de lá, eu amo, sou fã, gasto muito, meu Deus do céu. Parar de ir na fulana, inclusive, dá uma, né, mas é bom. Se vocês quiserem repetir o meu modelito, Rua da Feira de Alcântara, tem várias camisas parecidas com a minha, preta, branca, marcas alternativas. Então, vocês fiquem à vontade. Lá é um shopping maravilhoso. Valeu, Alcântara. Muito obrigada. Tamo junto.
Agradecer a Amanda. Amanda, muito obrigada. Aqui com vocês. Foi um dos meus episódios favoritos, inclusive, tá? Muito obrigada. Volte sempre. Eu já sou fã do trabalho de vocês, já acompanho, já assisto, já consumo conteúdo. E nós do seu trabalho também. Obrigada. Foi maravilhoso. Obrigada pelo convite. Me senti lisonjeada de estar aqui com vocês, de participar do Pode Já e desse bate-papo incrível, né? Quero continuar. Adorei conhecer mais vocês também, falar, relembrar vários episódios da minha vida. Muito bom estar aqui. Foi muito legal. A gente que agradece a sua presença. Quer deixar algum recado para os seus seguidores? Quero agradecer, né, a audiência, quem está aqui com a gente. Para a gente continuar esse papo, pode me seguir lá no meu Instagram, meu @ é Amanda Pereira. A gente continua essa conversa por lá. E a gente vai trazendo também pautas e sugestões, considerações de vocês e dividindo aqui no programa. Estou bem feliz. Acho que foi um momento aqui bem prazeroso, bem verdadeiro, bem relaxado, bem orgânico. Que era para ser 1 hora, foi 2. É isso. Essa parte eu fiquei preocupada. O combustível. Não, mas se nos prendeu, se foi agradável, não tem dúvida também que vai prender a galera que nos segue, a galera que está assistindo aí também. Então, foi um episódio maravilhoso, muito conteúdo também. Eu acho que não só do ponto de vista teórico, mas também da nossa vida, do cotidiano, foi maravilhoso. É bom a gente muito conhecer obrigado. Um pouco mais. Foi super leve também, né? Foi. E isso faz diferença. Foi. Obrigada. Galera, muito obrigada, pessoal que ficou até agora, assistiu até o final. Agradecer vocês. Qual o número desse episódio, Evelyn? É o nosso 10º episódio. 10º, aí! Viva o Pode Já! Esse 10º foi bom demais. Foi bom, foi pra marcar mesmo, hein? Pode já, vem pro Pode Já, Pode Já, Pode Já, vem pro Pode Já.